Olá pessoal, eu sou o Sérgio Castanheira, engenheiro de produção aqui na Acro Cabos de Aço, e agora nós vamos falar sobre tipos de acabamento dos cabos de aço. Pois bem, nós temos aqui 4 amostras de cabos de aço. Vou acrescentar, além de acabamentos, vamos acrescentar materiais também utilizados na fabricação dos cabos de aço. Então aqui nós temos uma amostra de um cabo de aço polido, uma amostra de um cabo de aço galvanizado e aqui 2 amostras de cabos inoxidáveis. Pois bem, o cabo de aço polido, como o próprio nome diz, polido, vem da ação de polir o material. Quando nós polimos o material, é a mesma coisa quando polimos uma louça, alguma coisa em casa, nós não acrescentamos nada na superfície do material, ou seja, a gente está literalmente limpando a superfície desse material. Então os cabos de aço polido, eles são cabos de aço que eles só possuem a lubrificação oriunda do processo de fabricação na superfície dos arames, ou seja, eles não possuem nenhum acabamento, nenhum metal de sacrifício na sua superfície que sirva como proteção com relação à oxidação. Ou seja, são cabos que literalmente não possuem acabamentos além dessa lubrificação. Ou seja, são cabos que precisam preferencialmente estar lubrificados e em ambientes externos. Em ambientes externos, essa lubrificação precisa ser intensificada por conta das intempéries da natureza que provocarão aí a formação do óxido de ferro, conhecido como ferrugem. Agora nós vamos falar aqui de um cabo galvanizado. Esse cara aqui, sim, possui um acabamento superficial. Esse acabamento, ele é inserido durante a trefilação antes da trefilação dos arames, que é a deposição de zinco na superfície desses arames. Ou seja, nesse caso, nós temos aí o zinco servindo como metal de sacrifício, evitando com que o aço tenha contato com a atmosfera, evitando aí a formação do óxido de ferro. Então, aqui nós temos uma proteção superficial. Nós temos aí a deposição de um material que vai evitar com que esse cabo oxide então, mais facilmente do que o cabo polido, que não possui nenhum acabamento superficial. Então, nós temos aqui no caso um cabo polido, sem nenhum tipo de acabamento superficial, e aqui um cabo galvanizado que nós temos zinco na superfície dos arames, servindo como acabamento superficial e proteção com relação à oxidação. Joia! Aqui agora nós temos mais 2 cabos de aço. Um é um cabo de aço inoxidável, fabricado com aço inox AESI 304. E nós temos aqui um outro cabo inox também, fabricado com aço inox, mas nesse caso uma liga AESI 316. Bom, qual a diferença do cabo inoxidável, dos cabos galvanizados e cabos polidos? Bom, os cabos polidos e galvanizados são fabricados com ligas de aço carbono comum, tá? Agora, os aços inoxidáveis, nós temos aí uma composição química diferente, onde nós retiramos parte do ferro e do carbono da sua composição química e são adicionados outros elementos como crômio, níquel, molibdênio e etc. Então, esses materiais fazem com que essa liga fique mais resistente à oxidação. Uma dúvida muito comum é se o aço inoxidável ele é imantável, ou seja, se o ímã gruda no aço inoxidável. Eu trouxe aqui ímã de neodímio e a gente vai fazer um teste. Então, aqui nós temos 2 cabos de aço carbono, onde nós vamos fazer um teste com ímã. E nós temos aí o poder de imantação nesses cabos, tanto no galvanizado quanto no polido. Agora o seguinte, os cabos inoxidáveis grudam o ímã ou não? É muito comum imaginar que os cabos inoxidáveis não grudam o ímã, mas aqui nós temos 2 ligas metálicas que são austeníticas. Essas ligas metálicas, elas ainda mantêm o seu poder de imantação. Alguns aços inoxidáveis não possuem esse poder de imantação, eles são muito utilizados na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia. Para produtos industriais, principalmente cabos de aço, essa liga AESI 304 e 316, elas ainda mantêm o seu poder de imantação. Menor do que os aço carbono, porque nós temos um percentual de ferro muito menor na sua composição química, mas ela ainda possui esse poder de imantação. Então, para se testar se um cabo é inoxidável ou não, não é com o ímã que nós conseguimos obter esse resultado. O teste mais apropriado para descobrir quais são as diferenças entre as ligas metálicas são testes químicos, como o detector de molibdênio. Então a diferença entre o 304 e o 316 é que no 316 nós temos a presença de molibdênio e no 304 não. Então quando nós aplicamos esses testes químicos nessas ligas, nós conseguimos observar a presença de molibdênio ou não e distinguir se ele é um aço carbono ou se ele é um aço inoxidável. Essas são as diferenças entre acabamentos e materiais relacionados aos cabos de aço. Obrigado pessoal, qualquer dúvida consulte um dos nossos especialistas aqui na Acro Cabos. Um abraço.